Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ler Provérbios capítulo 4. A partir do versículo 1 nós vamos ler todo o capítulo, amém? E a partir do mês que vem eu vou iniciar o mês e nós vamos começar o estudo de todo o livro de Provérbios. Amém? Então aqui hoje nós vamos meditar aqui no capítulo 4. A supremacia da sabedoria. Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, andava ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Então aqui a sabedoria, né, suprema, e deve ser procurada de todo o coração por meio do temor ao Senhor, como alguém que ao encontrar uma pérola rara de valor inestimável vende tudo que tem para adquiri-la, né? É Deus quem concede a sabedoria. Dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela te coroará como um exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria, te conduzi pelas veredas da retidão e te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória, correrás e não tropeçarás. Retenha a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para a frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Então, o que nós aprendemos aqui? Salomão, ele era um homem muito sábio.
ele seguiu a instrução do seu pai. Todo ensinamento, onde Davi disse para ele: meu filho, sirva a Deus com o coração voluntário. Deus ama aquele que dá com alegria. Aonde ele foi retendo todo o ensinamento, aonde ele diz ali, né, que ele foi o filho especial, o filho único para a mãe. Porque Betseba, quando ela pecou com Davi em adultério, ali ela havia ficado grávida, né? E aquele primeiro filho ali, devido ao pecado, ao sangue inocente do marido, que era o marido dela, que foi derramado, aquela criança não viveu. Deus avisou eles, né, que a criança não viveria. Ela nasceu, Davi jejuou tudo por ela, mas a palavra que Deus havia enviado para ele se cumpriu. Então, Salomão, depois, Deus disse, né, que ela iria conceber e que ele seria o seu sucessor no trono, não Absalão, não os outros, e sim ele, Salomão. E ele reteve toda a sabedoria, ele reteve todo o ensinamento de Davi. E quando ele fez um holocausto de 1000 animais para o Senhor, né, falou com ele e perguntou o que ele queria. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo. E Deus disse: porque pediste sabedoria e não pediste riqueza e glória e reinos e enfim, eu te darei tudo isso e muito mais. Então, quando nós pedimos o que é certo, Deus acrescenta. Aqui Salomão pediu sabedoria e Deus fez mais do que ele pediu ou pensou. Ele pediu sabedoria e Deus disse: porque não me pediste riqueza, honra, glória, tudo isso eu te darei. Então, quando nós temos o nosso coração, a nossa mente alinhado com o plano e o propósito de Deus, as coisas dão certo. Aqui Salomão várias vezes nos advertiu a atentarmos para a sabedoria. Nós precisamos ser prudentes, a palavra ela é bem clara. O proceder de um cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então eu preciso reter o entendimento, absorver a sabedoria. E aqui ele fala, né? Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. Depois ele diz aqui no 13: retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarda bem, pois dela depende a tua vida. Então ali o que ele quis dizer? Que nós devemos aceitar e amar a sabedoria divina como luz e guia eterno para os nossos caminhos. Jesus Cristo nos ensinou a reconhecer na palavra de Deus a direção sábia e infalível de Deus. Seus mandamentos são leves e nos conduzem à verdadeira felicidade. Então nós devemos amar a sabedoria divina, porque ela nos dá a direção, ela nos guia, ele nos dirige. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra, ela é aquela que dá, ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela nos mostra onde nós estamos pisando, onde nós estamos indo, e ela é a luz do nosso caminho. A palavra, ela ilumina o nosso caminho, a nossa vida. Quando nós retemos a correção, a instrução, a sabedoria, a direção de Deus, nós prosperamos naquilo que nós fazemos. E aqui diz, né? Filho meu, lá no versículo 20, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista. Guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é
é da disposição do coração que depende toda a tua vida. A expressão hebraica, traduzida por coração, ela corresponde à sede dos sentimentos e decisões do ser humano, né? Que no Antigo Oriente era compreendida como a região das entranhas, dos intestinos, né? Porque todos, né, dizem, né, pelo menos é comprovado cientificamente, né, que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Então, especialmente por causa da sensação que as emoções normalmente causam no estômago, um certo frio na barriga. Então, Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, do que está repleto o nosso íntimo. Sendo que o corpo do cristão, né, o templo do Espírito Santo, é fundamental que saibamos guardar o nosso coração, afastarmos-nos do mal mediante atenção às orientações do Espírito. Então é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Eu preciso guardar o meu coração. Por quê? Dele procede as fontes e as saídas da vida, dependendo da tua tradução. Aqui, né, na King James atualizada, ela diz: acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Por quê? Se nós alimentarmos no nosso coração, nossa alma, mágoa, ódio, rancor, ressentimento, medo, tudo isso, culpa, rejeição, abandono, tudo isso que se reter aqui, a boca vai falar do que o nosso coração vai estar cheio. Por isso que nós devemos preservar o nosso coração, cuidar da nossa mente, da nossa memória, nos desprender das coisas que já passaram, e isso começa aqui na nossa mente. A cura das nossas emoções, elas acontecem através da palavra. E eu preciso guardar o meu coração. Eu sempre costumo dizer, né, se a pessoa ouviu uma palavra que ela não gostou, eu digo: não leva, não guarda, não deixa descer no teu coração. Porque isso vai ficar aqui. Aí o diabo vai aproveitar para dizer: pois é, olha aí, ó, fulano te disse isso, a pessoa te ofendeu, olha aí, ó, ele te disse tal coisa. Aí a pessoa fica maquinando, quando ele desce, e ela fala. Então guarda o teu coração, porque daqui procede as saídas da vida, a fonte da vida. Se o meu coração estiver cheio de mágoa, a pessoa vai ser totalmente ressentida, amargurada, é o que vai sair da boca dela. Se é uma pessoa negativa, ela vai sair só negatividade, ela vai jorrar o que ela tem. Então, por isso que nós precisamos guardar a fonte. Ali diz, né, pois do coração, da disposição do coração que depende toda a tua vida. Porque tudo, Jesus disse que o que entra não é o que contamina o homem, mas é o que sai. Palavras duras muitas vezes. Às vezes uma palavra que você ouve é melhor que você tivesse levado um tapa do que você estivesse ouvindo aquela palavra, porque aquela palavra fere. Ela fica na nossa mente. O diabo faz com que ela desça ao coração e fique ali, gerando, aumentando. E quantas pessoas estão assim, vivendo amarguradas, vivendo ressentidas, só lambendo a ferida, não deixam que ela cicatrize, se vitimizando, se fazendo de coitados, não conseguem sair daquela situação porque eles não guardaram a fonte da vida. A nossa alma, ela precisa ser curada, e ela só será curada através da palavra, como eu já falei no devocional anterior. O corpo físico, nós repreendemos o espírito de enfermidade, ele sai em nome de Jesus e nós tomamos posse da nossa cura. Mas nós precisamos nos desapossar de
todas essas coisas que estão, para que o meu coração seja uma fonte de vida, uma fonte a jorrar. De uma mesma fonte, a palavra diz, não pode sair, não vai sair água doce e água salgada. Eu não posso estar abençoando e daqui a pouco estar amaldiçoando. Só que isso acontece. De uma mesma boca, jorra bênção e jorra maldição. Pelas tuas palavras você vai ser absolvido ou você vai ser condenado. E toda palavra que você falar em juízo, você vai prestar conta dela. Isso é muito sério. Por isso que aqui Salomão nos adverte a sabedoria, a instrução, a guardar o nosso coração. Quantos ensinamentos e quantas direções nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, de pessoas mais experientes, mais sábias, e muitas vezes a pessoa não aceita. Ela pensa assim, o diabo faz ela pensar, o que essa pessoa aí quer se meter na minha vida? O que quer me dar esses conselhos? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Quantas pessoas pensam assim? Não são sábias. Nós devemos observar e reter o que é bom. Se alguém te deu um conselho, reflita nele. O pai e a mãe não querem o mal de um filho, assim como Deus também não. Se eles dão uma direção é porque eles já têm experiência de vida, eles já vivenciaram tantas coisas, eles já viram tantas coisas que eles já sabem o que aquela decisão que você vai tomar, a consequência que vai trazer. Só que muitas vezes nós não aceitamos. Nós só aprendemos quando nós nos tornamos pais. Aí a gente diz, quando a mãe falava, o pai falava tal coisa. Eles tinham razão. Por quê? Por que a gente despreza a sabedoria? Sabedoria que vem do alto, a sabedoria dos nossos pais, a sabedoria dos nossos avós, as instruções que nós recebemos. Porque ninguém quer que você se dê mal. Deus, ele diz, eu corrijo aqueles que eu amo. Ele é um pai zeloso. Ele quer que nós tenhamos o melhor. Mas para isso nós precisamos reter a sabedoria, guardar o nosso coração, ter entendimento. A palavra diz, o meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. O conhecimento que nós vamos adquirindo, ele vai nos dando sabedoria. Nós precisamos saber, conhecer. Eu preciso ter o conhecimento da palavra, da verdade, da instrução, da direção. Eu não posso desprezar o que está escrito aqui, porque no momento que eu desprezo, eu abro brechas. Quando eu começo a questionar a palavra, não, mas não é bem assim, eu não concordo, eu não tenho que deixar de não, está escrito aqui, é o que eu vou fazer. Se é o que Deus está me direcionando, é o que eu vou fazer. Se o Espírito Santo está me mostrando isso, eu vou fazer isso. Eu vou ir por aqui, eu não vou ir por ali. Lembra aquele devocional que eu fiz lá, que eu falei do profeta? Que Deus havia dito para ele que não era para ele voltar pelo caminho que ele veio, que não era para ele voltar naquela cidade, que não era para ele ir lá tomar água e nem comer e nem beber. Pois o que ele fez? Quando o outro profeta velho veio e mentiu para ele, pois é, eu também sou profeta e Deus disse que era para você voltar comigo. O que ele fez? Ele voltou. Ele não seguiu a direção que havia sido dado para ele e ele morreu ali. Deus disse, você não vai ser sepultado com os teus pais devido à tua desobediência. Se ele tivesse agido com sabedoria, ele ia dizer para o outro, só um pouquinho. O Senhor não me falou nada disso, que era para mim voltar, ele me deu essa instrução e é essa que eu vou seguir. Só que ele não fez isso. Nós precisamos compreender que no meio da direção que Deus vai nos dar, o diabo vai tentar colocar um atrapalho para nos tentar tirar do foco, nos tirar da presença do Senhor. E aqui a palavra diz, afasta para longe da tua boca as palavras perversas, né? E não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira.
Olha sempre para a frente e mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Devemos olhar sempre para o nosso alvo maior, a glória do Senhor. E não nos deixemos levar pelas coisas e paixões paralelas deste mundo. A inveja, o mexerico, a maledicência são outras formas de nos desviarmos do principal objetivo das nossas vidas e olharmos de lado. Então, eu preciso olhar para Jesus, eu não posso tirar os olhos dele, porque se eu olhar para a direita, olha o que diz ali a palavra, reflete sobre as tuas escolhas, sobre o caminho por onde andas e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Então, eu preciso me manter no caminho, na direção, no alvo que é Cristo, no propósito que Deus me deu. Se eu orei a Deus com um propósito, com um objetivo. Deus me deu a resposta, é essa a direção que eu vou seguir. Por mais que se levantem situações no meio, alguma coisa para tentar me desviar, eu vou dizer, não, o Senhor me deu essa direção e é por aqui que eu vou seguir. Não faça como aquele profeta que ouviu a mentira, se afastou do caminho, desobedeceu e ele pagou o preço. Então, assim, as nossas desobediências, a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de prudência, elas vão gerar consequências na nossa vida. E nós não podemos esquecer que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão sofrer juntamente as consequências da minha decisão errada, da minha escolha, das minhas atitudes. Isso reflete e respinga em todos. As nossas atitudes, nós precisamos ser sábios, nós precisamos ser prudentes, ter cuidado com as nossas palavras, com o que sai da nossa boca. Nós precisamos ter doçura nos nossos lábios, nós vamos ver isso mais para frente também em Provérbios. É um livro que quantas pessoas eu já ouvi testemunho que pessoas que começaram a ler Provérbios prosperaram, se tornaram grandes empresários, porque compreenderam todo o ensino. Se você ler, quando a gente começar a ler ali no capítulo 1, toda a instrução de Salomão se dá em ter sabedoria, o temor do Senhor é o princípio de tudo. Temer a Deus, obedecer a sua palavra, seus princípios, seus mandamentos, andar no caminho, reter o que é bom, seguir os ensinamentos da palavra, não desobedecer a Deus. Deus quer que nós andamos em obediência. Para Ele é melhor obedecer do que sacrificar. Ele não quer que ninguém sacrifique nada, Ele quer que obedeçam a sua palavra, que andem de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, com aquilo que Ele quer para nós. A palavra diz que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, que os sonhos, os planos, os pensamentos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. Ele sempre vai fazer mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, quando eu me submeto a obedecer e andar nos seus preceitos, guardar seus mandamentos, que a palavra seja luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Porque quando eu estiver indo por um caminho que eu não conheço, a palavra vai me iluminar, a palavra vai me mostrar, ela vai me guiar sobre os obstáculos, as dificuldades, eu vou enxergar, eu vou ver, eu vou ter clareza, porque eu preciso ver aonde eu estou pisando, aonde o meu pé está indo, em que direção eu estou caminhando, eu preciso enxergar. E quantas pessoas não têm essa prudência de cuidar onde estão pisando, de saber que caminho elas estão trilhando? Então, a lâmpada é para os nossos pés, a luz é para o nosso caminho, para iluminar, para nos dirigir, para nos conduzir. Ela guia os nossos pés no caminho certo, na direção certa. Então, que você
guarde esta palavra no teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Como diz aqui, né? Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não mintais e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Domínio próprio. O domínio próprio. Quando nós temos o domínio próprio, o controle sobre a nossa língua e o que vai sair da nossa boca. Eu preciso olhar sempre para frente, manter o meu olhar fixo no objetivo que eu tenho a ser alcançado. Correr para o alvo, que é Cristo. Percorrer a carreira que me foi proposta, combater o bom combate, percorrer a carreira que me foi proposta e guardar a fé. É isso que eu vou ter que fazer e ter o cuidado o tempo todo da minha vida. É combater o bom combate, percorrer a carreira que me foi proposta e guardar a minha fé o tempo todo. Porque situações vão vir para tentar nos desviar, fazer nos tornarmos imprudentes, negligentes, sem perseverança, sem perspectiva. Vão tentar contaminar a fonte, porque eles querem o quê? O que Satanás quer? Que você coma do fruto do que está saindo daqui. Então que da tua boca, que do teu coração, jorre ensinamentos, bênçãos, que você guarde essa fonte o tempo todo. Não deixe que nada desça para o teu coração, não leve nada para o teu coração, nenhuma afronta, não leve mágoa, não leve ressentimento, não leve afrontas, não leve, como é que é a palavra, me fugiu agora, aonde Satanás muitas vezes, né, ele vai tentar lançar coisinhas para descer para o teu coração, afrontas. Satanás vai tentar ofensas. Ele vai tentar fazer com que você guarde muito lixo, com que você absorva tudo isso, para você contaminar a fonte, porque é o que vai sair daqui. Então, guarde esta palavra no teu coração, reflita nela, busque por sabedoria. A palavra diz que aquele que não tem peça, que Deus dá e não lança na tua face. Ele quer que você peça, ele quer que você busque, que você seja sábio, prudente, que você seja uma pessoa que haja de acordo com a sua palavra, com os seus mandamentos, que você guarde ela como uma pérola, algo precioso que você tem, que você encontrou. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, Pai, que elas retenham a instrução, a sabedoria, que elas tenham um coração sábio, que a palavra seja lâmpada para os pés dela e luz para o seu caminho, que o Espírito Santo faça ela trilhar no caminho, na bênção, na direção, na prudência, que elas sejam sensíveis ao toque do teu Espírito, à direção do Espírito, que elas saibam ouvir a voz do Espírito Santo, Pai. Esta é a minha oração e que Deus abençoe a tua vida poderosamente.